Título 2. Das diversas espécies de execução. Capítulo 2. Da execução para a entrega de coisa. Seção I. Da entrega de coisa certa. Art. 806. O devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, será citado para, em 15 dias, satisfazer a obrigação. Primeiro, ao despachar a inicial, o juiz poderá fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito a alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo. Segundo, do mandado de citação constará a ordem para emissão na posse ou busca e apreensão, conforme se tratar de bem imóvel ou móvel, cujo cumprimento se dará de imediato, se o executado não satisfizer a obrigação no prazo que lhe foi designado. Art. 807. Se o executado entregar a coisa, será lavrado o termo respectivo e considerada satisfeita a obrigação, prosseguindo-se a execução para o pagamento de frutos ou o ressarcimento de prejuízos, se houver. Capítulo 4. Da execução por quantia certa. Seção 2. Da citação do devedor e do arresto. Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de 10% a serem pagos pelo executado. Primeiro, no caso de integral pagamento no prazo de 3 dias. O valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Segundo, o valor dos honorários poderá ser elevado até 20%, quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Primeiro, no prazo de 10 dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas. Segundo, formalizada a penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados. Terceiro, o juiz determinará o cancelamento das averbações, de ofício ou a requerimento, caso o exequente não o faça no prazo. Quarto, presume-se em fraude a execução, a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação. Quinto, o exequente que promover a averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do segundo, indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados. Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias, contado da citação. Primeiro, do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. Segundo, a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.
Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Primeiro nos 10 dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado duas vezes em dias distintos, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Segundo, incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. Terceiro, aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo. Seção terceira. Da penhora, do depósito e da avaliação. Subseção I. Do objeto da penhora. Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Art. 832. Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Art. 833. São impenhoráveis. E, os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução. Segunda, os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns, correspondentes a um médio padrão de vida. Terceira, os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo-se de elevado valor. Quarta, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montipios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o segundo. V. Os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Sexta, o seguro de vida. Sétima, os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas. Oitava, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. Nona, os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. X. A quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. X. Os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei. 12. Os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. Primeiro, a impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive aquela contraída para a sua aquisição. Segundo o disposto nos incisos 4 e X do caput, não se aplica a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no artigo 528, oitavo, e no artigo 529, terceiro. Terceiro, incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas
agrícolas pertencentes à pessoa física ou à empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária. Art. 834. Podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I. Dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Segunda, títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado. Terceira, títulos e valores mobiliários com cotação em mercado. Quarta, veículos de via terrestre. V. Bens imóveis. Sexta, bens móveis em geral. Sétima, semoventes. Oitava, navios e aeronaves. Nona, ações e cotas de sociedades simples empresárias. X, percentual do faturamento de empresa devedora. X, pedras e metais preciosos. 12. Direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 13. Outros direitos. Primeiro é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Segundo, para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30%. Terceiro, na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Primeiro, quando não encontrar bens penhoráveis. Independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica. Segundo elaborada a lista, o executado ou seu representante legal será nomeado depositário provisório de tais bens até ulterior determinação do juiz. Subseção 2ª. Da documentação da penhora, de seu registro e do depósito. Art. 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 838. A penhora será realizada mediante auto ou termo, que conterá i. a indicação do dia, do mês, do ano e do lugar em que foi feita. Segunda, os nomes do exequente e do executado. Terceira, a descrição dos bens penhorados, com as suas características. Quarta, a nomeação do depositário dos bens. Art. 839. Considerar-se-á feita a penhora mediante a apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia. Parágrafo único. Havendo mais de uma penhora, serão lavrados autos individuais. Art. 840.
serão preferencialmente depositados. E, as quantias em dinheiro, os papéis de crédito e as pedras. E os metais preciosos, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o Estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, na falta desses estabelecimentos, em qualquer instituição de crédito designada pelo juiz. Segunda, os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial. Terceira, os imóveis rurais, os direitos aquisitivos sobre imóveis rurais, as máquinas, os utensílios e os instrumentos necessários ou úteis à atividade agrícola, mediante caução idoneia, em poder do executado. Primeiro no caso do inciso 2º do caput, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente. Segundo, os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente. Terceiro, as joias, as pedras e os objetos preciosos deverão ser depositados com registro do valor estimado de resgate. Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. Primeiro, a intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. Segundo, se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal. Terceiro, o disposto no primeiro não se aplica aos casos de penhora realizada na presença do executado, que se reputa intimado. Quarto, considera-se realizada a intimação a que se refere o segundo quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do artigo 274. Art. 842. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens. Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à cota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. Primeiro, é reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. Segundo, não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua cota-parte calculado sobre o valor da avaliação. Art. 844. Para a presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial. Subseção 3ª. Do lugar de realização da penhora. Art. 845. Efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros. Primeiro, a penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, quando apresentada certidão da respectiva matrícula, e a penhora de veículos automotores, quando apresentada certidão que ateste a sua existência, serão realizadas por termo nos autos. Segundo, se o executado não tiver bens no foro do processo, não
sendo possível a realização da penhora nos termos do primeiro. A execução será feita por carta, penhorando-se, avaliando-se e alienando-se os bens no foro da situação. Art. 846. Se o executado fechar as portas da casa a fim de obstar a penhora dos bens, o oficial de justiça comunicará o fato ao juiz, solicitando-lhe ordem de arrombamento. O deferido o pedido, 2 oficiais de justiça cumprirão o mandado, arrombando cômodos imóveis em que se presuma estarem os bens, e lavrarão de tudo o auto circunstanciado, que será assinado por duas testemunhas presentes à diligência. Segundo, sempre que necessário, o juiz requisitará força policial, a fim de auxiliar os oficiais de justiça na penhora dos bens. Terceiro, os oficiais de justiça lavrarão em duplicata o auto da ocorrência, entregando uma via ao escrivão ou ao chefe de secretaria, para ser juntada aos autos, e a outra autoridade policial a quem couber a apuração criminal dos eventuais delitos de desobediência ou de resistência. Quarto, do auto da ocorrência constará o rol de testemunhas, com a respectiva qualificação. Subseção X. Da avaliação. Art. 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça. Parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 dias para entrega do laudo. Art. 871. Não se procederá à avaliação quando uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra. Segunda, se tratar de títulos ou de mercadorias que tenham cotação em bolsa, comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial. Terceira, se tratar de títulos da dívida pública, de ações de sociedades e de títulos de crédito negociáveis em bolsa, cujo valor será o da cotação oficial do dia, comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial. Quarta, se tratar de veículos automotores ou de outros bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação, caso em que caberá a quem fizer a nomeação o encargo de comprovar a cotação de mercado. Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese do inciso I deste artigo, a avaliação poderá ser realizada quando houver fundada dúvida do juiz quanto ao real valor do bem. Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram. Segunda, o valor dos bens. Primeiro, quando o imóvel for suscetível de comoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para a alienação. Segundo, realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 dias. Art. 873. É admitida nova avaliação quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Segunda, se verificar,
Posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem. Terceira, o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem. Na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o artigo 480 à nova avaliação, prevista no inciso 3º do caput deste artigo. Art. 874. Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar e reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios. Segunda, ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente. Art. 875. Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação do bem.